Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre algo assim que eu acho muito forte. É tempo de humildade. Como assim, né? Tempo de humildade? Sim, eu acredito que o cumprimento do propósito de Deus para o qual nós fomos criados, para que esse propósito de Deus se cumpra, é necessário nos render a Jesus. Render-se a Jesus tipo assim, é a única maneira que a gente tem de nos achegarmos a Ele. E para nos rendermos a Jesus, nós precisamos de humildade. A rendição a Jesus é o principal meio, é a principal forma que nós temos de conhecer a Jesus. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim, saber que render-se a Jesus é a primeira coisa que devemos fazer. Mesmo se parecer difícil, vai valer a pena. A comunhão com Jesus Cristo só acontece pela rendição a Ele. E render-se a Jesus é ser como Ele foi, é praticar o que Ele fez. E é algo constante, não é uma coisa assim que você fez estaticamente e fez uma vez só, não. É constante. Então, assim, eu queria muito, sabe, que essa palavra pudesse tocar seu coração. Não é por força nem por violência, mas é pelo Santo Espírito de Deus. Porque a Bíblia, né, é uma carta de amor de Deus para nós. E o que Deus quer, o objetivo para o qual Ele nos fez é para que a gente tenha comunhão com Ele. E para a gente ter comunhão com Ele, a gente tem que reconhecer que Ele existe. Olha, nós sabemos que a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é divinamente inspirada para nos fazer entender, compreender e viver qual é a palavra de Deus. Bom, vamos começar aqui com o significado de render-se. Ele tem vários significados, porque pôr dinheiro para render, render graças, render glória, isso tudo faz parte da vida, né? Mas o render que eu quero trazer aqui é fazer cessar a resistência, é submeter-se, é ceder, é dobrar-se, é dar-se por vencido ou deixar de resistir. A gente precisa disso. É isso que vai caracterizar. É tempo de humildade, mas para você praticar a humildade, você tem que se render a Jesus. Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Nós vamos ver como que isso aconteceu na Bíblia, como aconteceu, por que eu vou querer render? Você vai virar para mim e falar assim, baseado em quê? Não quero saber disso não. Mas em nome de Jesus, que eu possa, né, ser um instrumento do Senhor para trazer essa necessidade, essa realidade à sua vida. Render-se é submeter-se à autoridade. Bom, vamos ver o que eu tenho gostado muito do Douglas Gonçalves, né, do Ministério de Jesus Cop, onde ele fala que o alvo é ser cópia de Jesus. Render-se a Jesus é ser como ele foi. Então, o primeiro versículo que eu quero trazer para vocês aqui está lá em Filipenses 2. Só que não vai ser um versículo só, não. Eu vou ler do 5 ao 11. Diz assim:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, esses versículos são tremendos demais. Então, assim, recomendo você ler, meditar nesses versículos. Filipenses 2, versos 5 a 11. Então, gente, é algo assim, é totalmente tremendo. Olha, ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu gosto de dizer que não é racionalmente que a gente vai entender todas as coisas, porque você vai me perguntar, mas como assim? Como é que ele pode ser Deus e ser homem? É um mistério, porque a gente sabe que ele foi totalmente humano e totalmente divino. A nossa razão não vai compreender isso. Mas olha, ele poderia ter se negado. Por que não? Ele tinha livre-arbítrio, nós temos também, Deus criou a gente com livre-arbítrio. Mas olha o que está escrito, ele esvaziou-se a si mesmo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tomou forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Você sabe que nós somos limitados. A gente tem o limite do corpo. Você não passa parede, não é... Você tem o limite das leis da gravidade, todas as leis que regem, até onde a gente conhece. Então, ele se humilhou a vir no corpo de homem, forma de servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Ele não precisava ser, mas ele decidiu ser. E aí você vai falar assim, não quero ser como gente humilde, não, eu gosto de estar por cima. Mas olha só, esse ato de humildade dele fez com que Deus o exaltasse soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Ele está à direita de Deus Pai, ele está no trono. E olha, fala aqui, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por que você acha que Deus deseja isso, escreveu isso? É para que todos tenham vida e vida em abundância, para que você não morra. Por isso que ele falou, confesse, ajoelhe-se, renda-se a ele. Eu quero que você viva, eu quero que você tenha vida abundante. Eu não quero que você morra. Esse é o desejo do Pai. Por isso que ele enviou o Filho e permitiu que o Filho se humilhasse e morresse. Mas ele não está lá naquele túmulo. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Então, gente, olha, costumo dizer que às vezes a gente tem soluções que são piores do que o problema. E você vai resistir. Não quero me humilhar, não quero me abaixar. E aí você vai viver uma vida terrível. E não vai poder viver eternamente. Porque esta é a promessa para aqueles que se submetem, que se rendem.
Então vamos lá. Vamos partir por uma parte prática. A gente já viu qual é o desejo do Pai, o que Deus quer que a gente faça para o nosso próprio bem, para a nossa própria vida, né? Vamos ver algumas pessoas que se renderam. Reis. Então, a primeira passagem que eu quero trazer aqui é 1 de Reis 21, verso 28 e 29. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Desculpa. Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Então Acabe foi um rei, ele foi terrível. Mas, no momento da vida dele, ele se humilhou. E Deus viu e falou assim: olha, eu não vou trazer esse mal. Que mal? Era a destruição de Israel. E falou: olha, porque você se humilhou, isso não vai acontecer nos seus dias. Mas poderia não acontecer em outros dias também, se não só o rei se humilhasse, mas que se o povo se humilhasse também. Então, assim, o rei tem uma posição de autoridade, de liderança, ele é exemplo. Mas não basta apenas o rei tomar a decisão. Por quê? Porque a decisão é pessoal, ela é individual, é cada um que vai tomar. Então, é necessário que cada um se renda. Então, o rei Acabe se rendeu, mas não foi suficiente para não haver a destruição. Parcial, é lógico, né? Porque até hoje estamos aqui. Se não fossem as pessoas que se renderam, a gente não estaria aqui hoje. Mais um exemplo que está lá em 2 de Crônicas 32, 26. É o rei Ezequias. Diz assim: Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. Então, o rei também, ele tinha se exaltado, mas ele se humilhou. E Deus não trouxe nos dias de Ezequias a destruição de Jerusalém. Agora mais um, é o rei Josias. Está lá em 2 de Reis 22, 19, que diz assim: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu não serás recolhido, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Então o rei Josias, ele reconheceu, se enterneceu, humilhou perante Deus. E ele leu, achou o livro, né? O livro da lei, a Bíblia, e ele viu lá quanta assolação, quanta coisa estava previsto se o povo não se humilhasse. Mas aí o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, ele chorou, ele pediu misericórdia, ele clamou: Senhor, Senhor, né? Eu me arrependo. E olha, Deus olhou para ele e não trouxe a destruição no tempo dele. Então, se você se humilhar, se render a Jesus, ele não trará destruição para você. Então, é algo assim, muito tremendo, porque Deus avisa, Deus fala: olha, atente-se para o que eu estou fazendo, olhe. Porque em tempos de grandes tragédias,
como as que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, muitas pessoas, em vez de se humilhar, se exalta, se revolta contra Deus e vai falar, por que que isso aconteceu? Muitos agem dessa maneira. Mas eu creio que quando você vê coisas feito essas, você vai olhar, não era o que eu queria. E aconteceu. Então você vê que você não tem o controle de tudo. Você não está no lugar de Deus. Aconteceu apesar da sua vontade. São mistérios, nós não sabemos exatamente como e por que isso aconteceu. Mas qual será a sua postura diante do anúncio do mal ou diante do mal que está diante dos seus olhos? Você vai se tornar e continuar arrogante, soberbo, orgulhoso, se revoltando contra Deus? Ou você vai fazer como esses reis que nós vimos aqui? E ele se rendeu, enterneceu o coração. Então você precisa de amolecer o coração. Não de endurecer, mas de ceder, de pôr fim à resistência, de se humilhar, de se render. E isso Josias fez e Jerusalém não foi destruída no tempo dele. Agora vou trazer mais um rei, está lá em 2 Crônicas 33, 12 e 13. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. E tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés, me desculpe a palavra, era tipo cão chupando manga. Mas ele era ruim. Ele fez tanta maldade. Ele chegou a sacrificar próprio filho a outros deuses. Então, ele foi uma coisa horrível. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque, por pior que você seja, Deus não toma em conta o passado. Se você se humilha, Deus ouve, Deus atende. Então, não importa o tamanho da sua maldade, da sua ruindade. Deus está de braços abertos para te receber. Então, Manassés, apesar de ter feito coisas assim horripilantes, ele se humilhou diante do Senhor e ele voltou para Jerusalém. Bom, falei desses 4 reis lá, né? Agora eu queria falar, né? Trazer exemplos daqueles que se renderam a Jesus e mudaram o mundo. Então, vamos lá em Mateus 4, 18 e 21. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então aqui a gente está vendo o testemunho, né, de como aconteceu, como Mateus relata nos evangelhos, que Pedro, André, Tiago e João deixaram suas redes, seus negócios para seguir a Jesus, depois de terem sido chamados à beira do mar da Galileia. Também quero trazer aqui o testemunho do próprio Mateus, está lá em Mateus 9, 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, esses discípulos se renderam a Jesus em resposta ao seu chamado. Manifestações de poder, ensinamentos inspiradores, vitórias sobre a morte. Então, a rendição deles foi um ato de fé, um ato de confiança, de compromisso, que levou-os à vida
de serviço e bênção. Então, assim, eles se renderam. E esse exemplo aqui eu ainda pus, assim, tem todos os outros discípulos que se tornaram apóstolos se renderam, mas esses aqui eu considero muito forte, porque a Bíblia fala que foi imediatamente. E quanto tempo você está aí esperando? Eu esperei 26 anos para me render a Jesus. Mas quando você faz isso mais rápido, é menos dor, menos sofrimento, menos problemas, menos coisas que você terá que superar de consequências que você teve por suas atitudes erradas. Então, eu queria trazer mais alguns versículos aqui. Em Mateus 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Negar-se a si mesmo é render. Porque o que está dentro de si mesmo? É orgulho, é soberba, é arrogância, é querer controlar tudo. Aí Jesus fala: negue-se a si mesmo, submeta-se, renda-se. Então, em Atos 5, 29 também está escrito: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, numa situação específica, eu não vou detalhar que situação, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Porque às vezes os homens nos constrangem. Eu vou falar uma parte aqui da minha história. Eu era comunista, lá nos idos de 81, 82, 83. E aí eu passei a fazer estudo bíblico, né? E aí eu acabei me rendendo a Jesus em 84. Mas eu passei uma luta ferrenha, que eu falava assim: não, o que as pessoas vão dizer de mim? Eu, comunista, de comunista virar crente? Não, todo mundo vai me odiar. Então, às vezes é uma luta terrível mesmo. Mas aqui, Pedro fala assim: olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Depois, as pessoas acabam te reconhecendo, ao menos se não reconhecer, paciência, importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, também em Atos dos Apóstolos 3,19 está escrito: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. E aí, você vai pensar assim, porque falou que tem que carregar a cruz, né, para seguir, no versículo que a gente viu. Mas olha o que está escrito em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, muitas vezes, a cabeça da gente fica cheia de medo, de, não, se eu for para Jesus, eu vou ter que deixar tudo. Olha o que ele mesmo está falando. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo que está ao nosso lado, que nunca jamais nos desamparará, ele que nos vai dar força. Então, eu já vou partir para a pergunta: como é que eu faço para me render a Jesus? Se você estiver fazendo essa pergunta, espero que esteja. Reconheça seu senhorio. O primeiro passo é reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas, acreditando que Ele é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou por nós. Esse arrependimento dos pecados é tipo assim: mas eu não pequei, eu não isso. Olha, o Espírito Santo vai te convencer. Não adianta eu ficar falando aqui, porque quem convence é o Espírito Santo, sabe? E aí pedir perdão, crendo que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Mas quem é Jesus? É o que a Bíblia diz sobre ele. Em Mateus 16, 16, respondendo, Simão Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E a gente não está sozinho. Por quê? Olha só, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, o que eu faço? Eu reconheço. Eu vou me render, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E eu vou o convidar para entrar na minha vida. Eu vou orar e falar assim, entra em meu coração. Seja o meu Senhor e Salvador. E aí Ele mesmo vai te levar a seguir a vontade dEle. Vai fazer, você vai querer fazer, sabe? Não é uma coisa que é obrigada, que é pesada. Quando você vai para Ele, é algo tão maravilhoso que o próprio Espírito Santo te dá força para seguir. Então, você vai seguir as orientações. Eu pus aqui que eu lembrei do Salmo 23, né? Um salmo muito conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, me guia, né? Agora eu vou fazer, antes de ir lá para a conclusão, eu vou fazer um parêntese aqui sobre a quantidade de pessoas que já tomaram essa decisão. São chamados cristãos. Estima-se que exista de 2,4 a 2,5 bilhões de cristãos. De um total de 8 bilhões de pessoas que tem. Mas essa estatística é uma estatística, vamos dizer assim, nominal, né? Porque existem os verdadeiros cristãos, que basicamente seriam aqueles que possuem a fé genuína em Jesus Cristo, demonstram transformação de vida, cultivam um relacionamento pessoal com Deus através do Espírito Santo, manifestam os frutos do Espírito, envolve-se ativamente com a comunidade. E os cristãos nominais são aqueles que se identificam, que dizem que são cristãos por tradição familiar, cultural, social, mas não são comprometidos e não seguem ou vivem os princípios bíblicos. Por que eu trouxe isso aqui? Olha, se você quiser olhar para o lado, notem 2 bilhões de cristãos, pode ser um estímulo para você. Mas se você olhar assim, mas e os nominais e aqueles que dizem que são e não são? Não se esquente com essas duas opções. Por quê? Porque apenas 12 homens, os apóstolos de Jesus, mudaram o mundo. E como eu disse, é uma decisão pessoal. Então, você não precisa ficar muito importando. Mas eu trouxe esse número aqui para saber que 31% do mundo se diz cristão. E agora um outro parêntese dentro deste parêntese. Você já reparou, você sabe quantos judeus tem no mundo? 15,3 milhões, menos de 1%. E você já pensou por que tanto ódio? Por que o antissemitismo subindo tanto? Pense aí. 8 bilhões de pessoas e eu vou dirigir meu ódio a 15 milhões? É porque Jesus era judeu. É porque o ódio é tão grande para eliminar Israel. Porque aí Jesus não tem para onde voltar, porque tem profecias que ele vai voltar para Jerusalém, para que não se cumpra todo o plano. Mas pense, 15 milhões de pessoas e todo mundo com raiva deles. Eles são culpados de tudo que acontece de ruim no mundo. Bom, fecha o parênteses e vamos lá. Nos lembrar que 12 homens mudaram o mundo. Então, já caminhando para a conclusão agora de verdade mesmo, vimos que render-se é fazer cessar a resistência. Porque a gente resiste, o nosso eu resiste. O nosso eu quer controlar, quer mandar, quer estar acima de tudo, quer ser arrogante, soberbo, orgulhoso. É da nossa natureza. Então, é necessário submeter-se, né? Render, submeter, é fazer cessar a resistência, é ceder, é dobrar-se, é dar-se por vencido ou deixar de resistir. Vimos os 4 exemplos daqueles reis, Acabe e Manassés, que foram reis ruins, mas houve um momento de arrependimento,
E a palavra de destruição do reino deles não aconteceu nos dias deles, porque eles se renderam. Vimos exemplo de Ezequias e Josias. Vimos lá de Pedro, André, Tiago e João, que se renderam imediatamente. Render-se não é só dizer que aceitou Jesus e fica com a vida parada neste ponto. Render-se é continuamente se submeter ao Espírito Santo. É viver continuamente buscando a Deus para discernir. Porque a gente tem versículos que falam que a gente nem conhece a gente mesmo. Às vezes a gente não dá fé, não dá conta de perceber o tamanho da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa soberba, do nosso desejo de controlar tudo. Mesmo que essa é a nossa natureza, mas ao se expor ao Espírito Santo, Ele mesmo mostrará quem somos, onde estamos e o que a gente vai precisar fazer para seguir a Jesus, para ser cópia de Jesus. Então, rendição a Jesus é um passo fundamental. Então, eu vou falar um versículo-chave. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Gente, se ele se humilhou, eu não posso me humilhar. Então vamos lá. O que de mais precisamos nestes tempos não é de soberba, não é de arrogância, nós precisamos é de humildade. Precisamos reconhecer que nós não somos Deus, não há vaga para Deus, já está ocupado o trono. E eu gosto de repetir, então vamos lá. Repita após mim. Eu agradeço a Deus, porque Jesus se rendeu, se humilhou e morreu por nós. Ele que era perfeito. Eu agradeço a Deus, porque Ele enviou o Espírito Santo para viver em mim. Eu agradeço a Deus, porque Ele ainda tem paciência e ainda espera a sua rendição. Eu oro e agradeço no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Eu vou continuar a orar. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu oro para que cada um de nós receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Eu oro para que tenhamos sabedoria, inteligência e entendimento para nos render a Jesus. É tempo de humildade e não de soberba. É tempo de humildade e não de arrogância. É tempo de humildade e não de controle. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo, Messias de Israel. Olha, pense, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, se humilhou à morte de cruz. Ele deu o exemplo. Então, reflita no nome de Jesus. Submeta-se e você verá que sua vida ela vai ter sentido. E peço, que você compartilhe esse vídeo, comente, quem sabe alguém pode estar precisando disso. E muito obrigada a você que chegou até aqui. Deus te abençoe.